alegria estar na casa de Deus, é uma alegria estar aqui, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derramar o nosso coração nessa noite. Desde o primeiro momento, Senhor, desde quando nós entramos nessa igreja, Senhor, a Tua palavra vem falando, Senhor, sobre nós abrir o nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que Tu é a fonte inesgotável de todas as coisas. E Você nos faz tão feliz, Senhor. Nós conseguimos sentir a Tua presença, Senhor. Não importa a forma que chegamos, mas que nós possamos declarar que a Tua presença nos faz tão feliz, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Somos gratos, Pai. Gratos, Pai. Muito, muito, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Pai, a Tua presença é o que importa neste lugar, Senhor. Oh, aleluia. Você me faz tão feliz. Eu amo a Tua presença. Você me faz tão feliz. Eu amo a Tua presença. Você me faz tão feliz. Eu amo a Tua presença. Você me faz tão feliz. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus porque Ele nos surpreende em todos os momentos, Desde o dia que eu fui convidado para estar ministrando essa noite, eu comecei a buscar e falar: Senhor, eu não quero falar nada que seja do meu coração, Senhor. Porque nós somos movidos por emoções, nós somos movidos por circunstâncias, mas o nosso Deus se move por propósito. O nosso Deus, Ele transcende a nossa imaginação, os nossos pensamentos, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu conselhos para Deus? Né? E desde o momento que eu preparei essa ministração, eu digo: Senhor, eu sempre faço isso, é um costume que eu adotei, irmãos. Eu preciso da Tua confirmação. Eu tenho um costume. Senhor, o Senhor vai me confirmar para que não seja meu. E desde o começo, quando a Márcia pegou o microfone, quando a Márcia leu os versículos, a Márcia começou a falar. Eu digo: obrigado, Senhor, porque Ele é um Deus que cuida dos detalhes, irmãos. Ele cuida do mínimo detalhe da nossa vida. Nós precisamos ter essa percepção. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, Pai, por esta igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos faz tão feliz com a Sua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que esta noite, Pai, a Tua palavra seja ministrada neste local. Que a Tua palavra, Senhor, seja o agente transformador das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu Te louvo, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor olhou para mim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui, Senhor, com a nossa sede saciada, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com as nossas necessidades saciadas. Eu confio na Tua palavra, Senhor. Eu confio no Teu poder. E em nome de Jesus, eu estendo isso, Senhor, para a vida dos meus irmãos. E em nome de Jesus, Pai, que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. E hoje eu quero repartir uma palavra com vocês que o Senhor colocou lá no meu coração. E desde desses últimos 3 dias, foi quinta, né, Wagner? Quinta. Eu tenho ficado, como é que eu falo? Inquieto com ela. Não durmo direito, acordo, choro, levanto, vou de novo, deito na cama.
porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, irmãos. Ela tem esse poder de esquadrinhar o nosso coração, esquadrinhar a nossa vida. E a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer vida àquilo que estava morto. Eu quero dividir com vocês, irmãos, uma mensagem bem conhecida, na verdade, né? João 4, sobre a mulher samaritana. E o título para essa mensagem é Jesus, a fonte inesgotável. João 4. Amém? Vamos ler? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo? Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém. Amém. É uma história bem conhecida, né? Sobre a mulher samaritana. E Jesus estava junto ao poço, voltando. E junto ao poço, Jesus senta-se e a mulher vem retirar água e começa um diálogo com essa mulher. E o ponto que eu quero abordar, irmãos, é um ponto que o Senhor falou comigo sobre isto, né? Sobre que Jesus, ele é intencional. Jesus, ele é proposital, irmãos. Não existe casualidade no reino de Deus. Não existe coincidências no reino de Deus, né? Jesus, se a gente for, e eu estudei isso, eu fui olhar o mapa, porque eu gosto, eu sou, como é que eu vou dizer? Eu gosto de estudar. E na verdade os judeus nem passavam por Samaria, porque era um povo, vamos dizer, inimigo dos judeus. Os judeus evitavam passar por Samaria. E quando a palavra de Deus diz que era necessário passar por Samaria, é que Jesus tinha um propósito com aquela mulher naquele dia, naquele horário, naquele local, né? Situações como o pano de fundo, né? Jesus está no poço pedindo água, tudo isso por um propósito. E eu queria deixar gravado isso no coração de vocês hoje, irmãos, com
toda a humildade, né? Não com prepotência nenhuma. Talvez vocês estão aqui por algum convite, um irmão convidou, o Wagner convidou, alguém convidou vocês. Isso é uma situação de pano de fundo. Jesus propôs esse momento para nós. O Senhor propôs essa noite para nós. O Jesus, o mesmo Senhor daquele dia que estava à beira do poço esperando aquela mulher, é o Jesus que estava esperando você chegar aqui essa noite. Jesus, ele não tem coincidências nesse reino. Tem intenção, tem propósito. Tu tem um propósito de estar aqui essa noite. Nós temos algo que nós viemos buscar aqui essa noite. É como se Jesus estava dizendo: eu vou para São João Batista, porque lá tem um povo que está com sede. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe, não é mais um culto, não é outro culto, é um encontro de Jesus conosco nessa noite. É algo que Ele preparou. Talvez a vida toda a gente tenha fugido, dado desculpas, e Ele disse: eu vou colocar aquele irmão para convidar aquele irmão, porque hoje eu falo com ele. Jesus, ele é intencional, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Não é uma casualidade você estar sentado nesse banco aqui essa noite. Não é uma casualidade a gente estar reunido nessa igreja. Não. Você pode ter saído de casa achando: não, eu vou lá porque me convidaram. Esse é o pano de fundo. Mas o propósito é Jesus saciar a tua sede. Porque Ele sabe a sede que tu está sentindo. Ele sabe a tua necessidade que tu entrou nessa porta hoje. Então, irmãos, né, que a gente possa viver com propósito, de forma proposital. Eu sempre tenho isso no meu coração. Deus está sempre propondo algo para nós. Deus está sempre propondo algo para mim. Eu não vivo por coincidências. Não é uma coincidência eu ir no ITQ. Não, tem um propósito por trás disso. Tem um propósito eu encontrar um irmão numa padaria. Tem um propósito eu encontrar alguém no mercado. Tem um propósito por trás disso. Deus, ele é intencional. Ele quer te usar. Ele quer falar contigo. Então ele tem que armar circunstâncias para chegar e falar: eu preciso saciar a tua sede. Amém, irmãos? Jesus, ele é intencional. Ele te trouxe aqui essa noite. A palavra dele diz que não tem uma folha que caia sequer sem a permissão dele. Então, pela permissão dele, vocês estão sentados aqui essa noite. Eu creio fielmente nisso, irmãos. Eu creio que Jesus, aquele dia, Ele trocou a rota. Ele mudou o caminho. Ele armou umas circunstâncias de fome e sede. Ele se sentou ao poço, porque tinha uma mulher precisando saciar a sede. E conosco não é diferente, irmãos. Não é diferente. Ele vai agir assim na nossa vida, mas que a gente possa entender que isso é uma forma proposital, viver de forma proposital. Não é só para vir para mais um culto, que nem a Márcia falou, e sair do mesmo jeito. Não, hoje Ele te diz: vem para o poço que eu vou te saciar. Vem para o poço que eu vou dar o que tu está precisando. Não é só vir no culto, cantar, pular, não. É o dia que Ele quer saciar as nossas necessidades, irmãos. É o dia de sair daqui diferente. É o dia de sair daqui feliz, porque a tua presença nos alegra. É o dia de sair daqui motivado para mais um dia amanhã, para levantar e dizer: glória a Deus, Deus me deu mais um dia, me deu saúde. Deus é intencional, Jesus é intencional, irmãos, né? Não há coincidência não de você estar aqui. Não há coincidência, não é casualidade. É Jesus marcando o encontro. É Jesus olhando para o povo: eles estão com sede, eu vou lá. Eles estão precisando da água que eu tenho, eu vou lá. Creia nisso, irmãos. Tu não veio para apenas mais um culto, não. Pode ser um pano de fundo. Pode ser porque as pessoas aqui são gente boa, e são mesmo. Pode ser tudo isso. Mas tem um propósito de você estar aqui essa noite. Tem um propósito. Amém? Outro ponto que eu queria abordar, no versículo 10, Jesus começa o diálogo com essa mulher, né? E ele fala, pede água para ela. E ele fala que se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz dá-me de beber, tu pediria, e ele te daria água viva.
E ela responde assim para Jesus: Senhor, tu não tem como tirar água. E é nesse ponto que eu quero abordar, irmãos. Jesus é acima da média. Jesus, Ele é soberano. Jesus, ninguém explica a Deus, né? Talvez vocês venham para o culto e eu estou falando aqui, Vini, tu está falando que tem um propósito, que tem uma intenção, mas tu não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Mas não coloca Jesus numa caixinha. Não limita o poder dele na tua vida. Aquela mulher estava limitando o poder de Jesus. Tu não tem nem como tirar água. E ele disse: mulher, tu não me conhece. Às vezes a gente vem para o culto e a gente ouve as ministrações e ouve testemunho de cura, de milagres. Ele diz: não, é com ele, mas a minha história é muito mais difícil que a dele. E Jesus está dizendo: se tu beber da minha água, se tu beber da água que eu tenho para te dar, se nessa noite tu abrires o teu coração, como foi ministrado desde o início, como foi ministrado no louvor, se tu abrir o teu coração, a tua sede é saciada. Não limita o poder de Deus, irmãos. Sabe, a gente muitas vezes, nós limitamos o poder de Deus. Achamos que, não, o que eu estou vivendo é muito difícil. Pode ser para você, no teu olhar, na tua visão, no que tu tem ouvido, para quem tu tem emprestado o teu ouvido. Mas Jesus estava propondo para essa mulher: mulher, se tu beber da água que eu te dou, tu nunca mais vai precisar voltar aqui. E muitas vezes, irmãos, nós somos essa mulher. Senhor, não, o meu problema tu não consegue resolver. Não, o meu problema é mais difícil que o do fulano. Não, Senhor, eu já vim em vários cultos e não acontece nada. Muitas vezes questionamos o poder de Deus na nossa vida. Muitas vezes colocamos Ele numa caixinha, dizendo: Senhor, tu não consegues fazer comigo. Jesus, Ele quebrou ali preconceitos quando Ele começou a falar com uma samaritana. Porque Jesus, Ele vai quebrar todos os paradigmas para te ajudar. Ele vai quebrar todos os preconceitos. Culturalmente naquela época, o homem não conversava com mulher em público, nem com a sua esposa. Mas Ele é Jesus. Por um propósito maior, Ele começa essa quebra de paradigmas na nossa vida. Nós viemos para a igreja muitas vezes e não cremos no milagre. Sabe, irmãos, o lema da igreja quadrangular, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, lá no poço, hoje e eternamente. Se Ele deu água para aquela mulher, por que Ele não pode dar água para você? Qual o empecilho, se a palavra de Deus é verdadeira e ela não muda? Se Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo Jesus do poço, e Ele é o mesmo hoje, por que a tua sede não é saciada? Por que Ele não pode saciar a tua sede? Por que Ele não pode mudar a tua circunstância da tua vida? Não limite o poder de Deus, irmãos. Nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Deus quer transformar nossas vidas, né? Eu me lembro da minha vida. Quantas vezes Deus usou pessoas para falar do amor dele para mim? O que eu fazia? Saía correndo, limitando o poder de Deus na minha vida. Muitas vezes a gente se comporta assim, limita, não deixa Deus operar, não deixa Deus ser dono do nosso coração. Aquela mulher, nessa frase, ela estava dizendo isso: tu nem tem como tirar água. E ele: mulher, tu nem sabe o que eu estou falando. Se tu soubesses quem está falando contigo, tu não falaria isso, mulher. Quantas vezes, irmãos, nós somos essa mulher nas circunstâncias da vida que a gente está vivendo? Está difícil, vou desistir. E Jesus está dizendo: ora para mim, fala comigo, coloca nos meus pés, abre teu coração, te posiciona. É só mais um processo. Tu vai vencer, porque eu sou o Deus na tua vida. Não limite o poder de Deus, irmãos. Não limite. Sabe, Ele quer saciar a sede de vocês e a minha sede nessa noite. Eu orei em casa e eu disse: Senhor, eu estou indo com sede, e Tu vai saciar minha sede nessa noite. Sabe o que é sentir sede de Deus, irmãos? É saber que sem Deus tu não é nada. É saber que sem Deus tu não atravessa uma rua. É saber que sem Deus amanhã tu não levanta.
A gente conta muito com as casualidades da vida, que é normal acordar. Não, não é normal acordar, é receber um milagre de Deus todo dia. Sabe, irmãos, se vocês vieram até aqui, eu vim até aqui, por que a gente vai voltar para casa com sede? Por que a gente vai voltar para casa do mesmo jeito que entrou para aquela porta? Se Jesus já marcou esse encontro, o Senhor já disse, eu estou te esperando lá, vai lá que eu vou estar lá. Eu marquei esse encontro com vocês. Vivam agora de forma proposital, de forma que esse propósito chegue até vocês. Hebreus 13:8, irmãos, grave isso no coração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que curou cego, fez paralítico andar, fez morto ressuscitar, Ele continua operando, Ele está vivo, é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo, irmãos, Ele não mudou. Amém? E para mim, onde eu fui mais tocado nessa passagem é no versículo 16, quando Jesus olha para a mulher e fala para ela, vai, chama o teu marido. Essa mulher respondeu para Jesus, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela, disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5, e o que tu tem agora não é teu. Essa hora Jesus revela toda a onisciência dele, todo o poder, né, de conhecimento que ele tem, porque Jesus, ele é onisciente. E eu comecei a questionar, né, Senhor, o que o Senhor quer através desse, né? Jesus não estava trazendo uma causa de julgamento, o Senhor não estava trazendo uma causa de apontar o que essa mulher tinha feito. Jesus estava dizendo para ela, eu sei o que tu está passando, eu conheço a vida que tu está levando, eu sei a necessidade que tu tens, né? E eu questionando e perguntando, o que será que leva uma pessoa a ter um padrão de vida assim? O que essa mulher buscava nos relacionamentos? Porque ela estava buscando algo. O que essa pessoa, né, esse estilo de relacionamentos, o que ela buscava e até hoje ela não tinha encontrado, porque ela estava no 6º relacionamento. Quais as consequências que essa mulher teve na vida dela após 6 relacionamentos, né? O que isso gerou na vida dela? Como ela se sentia? Eu não sei disso, mas Jesus sabia, e por isso que ele estava ali. Quando Jesus entra nesse ponto com ela, ele disse, agora eu vou te tocar na ferida. Jesus, irmãos, nesse versículo, ele revela toda a sua onisciência. E para mim, esse versículo é o chave de toda essa história, porque Jesus revela para ela, ele começa a apresentar para ela toda a divindade dele. Jesus fala para ela, disseste bem, né? E o que ele queria dizer para ela é que não importa o que ela tinha vivido, não importa as necessidades dela, importa que ela precisava procurar na pessoa certa a solução dos problemas da vida dela. Quem sabe aquela mulher vivia buscando nesses relacionamentos uma falta de atenção, alguém que desse atenção para ela, alguém que não excluísse ela, né? E quando Jesus começou esse diálogo, foi exatamente isso que ele começou a quebrar na vida dela, porque ela disse, tu és judeu, como é que tu fala comigo? Porque era o jeito que as pessoas tratavam ela. Talvez esses 6 relacionamentos causaram um monte de feridas na vida dela, né? E muitas vezes, irmãos, eu falo agora mais para os jovens, nós somos assim. Talvez uma falta de figura paterna, materna dentro de casa, talvez uma família disfuncional, a gente começa a procurar em coisas, em baladas, em droga, em relacionamentos, aquilo que falta na gente, uma falta de atenção, pais que não ligam para os filhos, começa a gerar uma ferida no meu coração, e eu começo a procurar isso em outras coisas. Quem sabe essa mulher não vivia desta forma, de relacionamento em relacionamento. Quem sabe essa mulher também se sentia rejeitada, sem valor.
após esses períodos de relacionamentos frustrados, né? E ela se sentia rejeitada. E Jesus, quando parou para conversar com ela, quebrou toda essa rejeição na vida dela. Nunca ninguém tinha feito isso. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Se sentimos rejeitados, sem valor, e começamos a procurar em um monte de coisas, em entretenimentos. E hoje a internet é um prato cheio para quem quiser viver uma vida alheia, uma vida, eu falo, é uma esquizofrenia digital. Na internet é o sucesso, dentro de casa é o fracasso. Jesus está olhando para essa mulher e está dizendo: eu sei as tuas necessidades, tu não precisa mais viver dessa forma. Como será que tu está vivendo? Talvez tu olhe para ti e tu diz: eu não tenho valor, nunca ninguém me valorizou, eu me sinto excluído, eu me sinto rejeitado pela minha família. Eu venho na igreja, ninguém fala comigo, então a rejeição se reforça na minha vida. E Jesus está dizendo: se eu te der a água que eu tenho, tu nunca mais vai te sentir assim. Eu preciso entender essas coisas, né? Essa mulher, talvez, o que ela mais queria, e eu creio fielmente nisso, é se sentir amada. Uma mulher num relacionamento quer se sentir amada. E talvez é esse amor que ela nunca encontrou, e naquele dia, junto ao poço, Jesus estava derramando na vida dela. Ao iniciar uma conversa, parar tudo, conversar, dialogar, deixar ela falar, Jesus estava derramando amor sobre a vida dela. Quantas vezes nós também somos assim? Procuramos nos relacionamentos o amor que só Deus pode nos dar. Esperamos um marido perfeito, o príncipe encantado, e vamos atrás de um e não é esse, vai para o outro e não é esse. Jovem, cuidado. Cuidado, jovem. Você não precisa disso. Tem um versículo que fala que mulher virtuosa, quem a achará? Então a mulher não precisa procurar, ela vai ser achada. Ela vai ser achada. Quantas vezes nós procuramos em várias outras coisas, né? Hoje esses coaches da internet são muito bons para quem é cheio de necessidades. São muito bons para dar teorias. E nós buscamos muitas vezes, cremos no que o coach fala, viemos para o culto, não é isso aí que eles estão falando. Nós precisamos olhar para essa mulher e ver se muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes não nos sentimos assim que nem essa mulher, rejeitados, excluídos, sem valor, carentes de amor. E Jesus está dizendo: se tu beber dessa água que eu tenho para te dar hoje, tu nunca mais vai te sentir assim. Era o que o Senhor estava fazendo com aquela mulher naquele dia junto ao poço. Eu vou curar todas as tuas necessidades, e tu não vai mais viver desse jeito. O que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, irmãos? Sabe, irmãos, um dia um irmão leu um versículo para mim. Eu estava a ponto de desistir. Eu estava fazendo um processo de dependência química. Eu estava acolhido. E era um sábado de noite, chovendo. E eu disse para ele: irmão, eu vou desistir. Está difícil para mim. Não aguento mais, não aguento. Eu quero ir para minha casa, eu quero voltar para minha vida. E ele disse para mim: sabe por que tu está vivendo isso? Eu, por quê, irmão? Porque tu está buscando em coisas aquilo que só Deus pode te dar. E eu me lembro que esse irmão saiu na chuva, me levou para um canto, sentou comigo numa escada, botou o braço sobre o meu ombro, e ele falou assim: Vini, eu vou ler para ti um versículo. Se tu colocar ele em prática, a tua vida vai mudar. Eu disse: irmão, eu estou tão desesperado. E ele leu para mim Mateus 6,33.
buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós invertemos o versículo. Aquela mulher buscava nos relacionamentos, talvez vocês busquem em balada, relacionamento, internet, amigos, eu não sei, eu busquei nas drogas isso. Eu não sei, a gente é assim, muitas vezes a gente faz escolhas erradas. Mas quando Deus levanta uma pessoa para te dar uma direção, te falar uma palavra, foi o que Jesus fez com aquela mulher. Hoje eu vou parar minha vida para te dar uma palavra, mulher. Hoje eu parei tudo, porque eu sei da tua necessidade. E se hoje, irmãos, a gente nos colocar diante de Deus, porque Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui. Se tu não limitar o poder dele, abrir o teu coração, tu vai sair daqui saciado. Eu creio fielmente que Jesus te trouxe aqui hoje para saciar a tua sede. Eu creio que não foi em vão você sair de casa. Não foi. Foi porque vocês estão com sede. Nós estamos com sede, irmãos. Nós precisamos ser saciados. E Jesus está dizendo nessa noite para nós: se tu beber da água que eu tenho, essa sede vai passar. Se tu beberes daquilo que eu tenho, esquece internet, esquece balada, irmão, esquece amizades, esquece. Isso é prazer momentâneo. O que eu tenho para te dar é uma água que não provoca mais sede. É isso que Jesus está falando com nós essa noite, irmãos. É para isso que eu vim até aqui, para dizer que se tu beber da água que o Senhor tem para dar, vocês não vão ter mais sede. Se vocês nessa noite entender que não é apenas o culto, mas foi um encontro que o Senhor programou na vida de cada um, vocês vão sair daqui com a vida de vocês saciados. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Amém? O ministério de louvor nós vamos cantar uma canção. Nós não, né? Porque mas eu vou estar junto aqui. Amém? Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você colocasse a sua mão no seu coração. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual a tua necessidade nessa noite. Eu não tenho ciência, eu sei da minha, e a minha eu vou botar agora para o Senhor ouvir. Se você nessa noite crer fielmente que o Senhor te trouxe aqui, e Ele está te pedindo agora assim, ó, quebrando o teu coração, fala para mim aquilo que tem machucado você, fala para mim aquilo que tem deixado você triste, com esse sentimento de desvalorização. E Ele diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, irmãos? Fale com Deus, fala para Ele, diz para Ele. Ele está te ouvindo nessa noite. Ele te trouxe aqui porque Ele está precisando ouvir de você. Ele sabe a tua necessidade, Ele conhece cada um de nós. Mas nessa noite, irmãos, Ele quer derramar água inesgotável sobre as nossas vidas. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Oh, aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu
mais, irmãos, buscarem outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, Jesus. Fale para Ele, irmão. Fala para Ele a tua necessidade nessa noite. Ei, Ele está dizendo para ti agora, nessa noite, tu não precisa voltar para casa desse jeito. Ei, você não é uma pessoa que não tem valor, não. Você tem valor sim, porque eu te escolhi. Ei, você não é um rejeitado, não. Ei, tu não está abandonado, não. Eu sou teu Deus. Eu quero te dar água. Eu quero saciar a tua sede. Oh, aleluia, em nome de Jesus, irmão. Derrama teu coração para Ele. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ele é a fonte de todas as De coisas. beber, pois tenho Ele tem a sede. resposta para a tua Não pergunta. quero mais Oh, pensar aleluia, creia, irmão, em creia. outras fontes. Não precisarei aqui voltar na minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, Talvez tu esteja procurando no lugar errado, irmão. a fonte Jesus te trouxe da aqui nessa noite. vida que me aleluia. encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais pensar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar na minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero
pé, irmãos. No versículo 39, irmãos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pelo testemunho da mulher, que testificou, disse-me tudo quando tenho feito. Amém, irmãos? Eu quero profetizar na vida de vocês. Nós vamos ser testemunhos. Testemunhos na tua família, irmão, de cura. Testemunho no teu bairro, de transformação, irmãos. Eu creio que daqui sairão muitos testemunhos. Testemunhos que impactarão a sua escola, o seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro essa palavra, Senhor, como diz o versículo 39, que muitos dos samaritanos creram pelo testemunho daquela mulher. E hoje nós estamos aqui cheios de testemunhos, Senhor, de pessoas transformadas, Pai, que tiveram a sua sede saciada nessa noite, que tiveram a sua vida impactada, que tiveram a sua vida transformada, Senhor. E eu oro, Pai, te agradecendo, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos propôs este momento. E tu é maravilhoso, Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos. E nós cremos, Senhor, que nós somos agora essa fonte que vamos transbordar na vida de outras pessoas. E em nome de Jesus, nós te louvamos para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Creia nisso, irmãos. Nós somos testemunhos que sairão dessa igreja e impactarão o povo lá fora que também está com sede. Quando eles olharem para nós, o que aconteceu contigo? Eu bebi de uma água que não dá mais sede. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Deus continue sendo o principal, o autor, o consumador e o nosso Deus, aquele que está a todo momento nos ajudando, nos propondo momentos como esse, momentos que a gente diz: eu até entrei triste, mas eu vou sair daqui feliz. Aleluia. Pastor Wagner.